ouvintes, como vocês estão? Bom, começando mais um episódio aqui do Viaja LumiCast. Eu espero que vocês estejam bem, vocês estão me ouvindo bem, vendo certinho, deixa nos comentários. E logo aqui no início eu queria já pedir pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e também ativar os sininhos para sempre receber as notificações. Bom, estamos aqui na casa de mais uma convidada da Bel, a Fadinha, que recebeu a gente aqui e vai contar um pouquinho da história dela. A Bel trabalha como designer, né? Sim. E trabalha aqui na Irlanda na mesma área que ela trabalhava no Brasil. Então ela vai contar um pouquinho pra gente, mas antes, Bel pode se apresentar pro pessoal. Quem é a Bel? Oi, eu sou a Bel, eu sou designer gráfico, eu tô na Irlanda tem quase 5 anos. E... É isso. A gente vai descobrir mais agora. Sim. E qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre intercâmbio? Olha, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, minha amiga do coração, a Carol. Quando eu tinha 16 anos, ela me apresentou a Irlanda. Porque ela queria vir fazer intercâmbio pra Irlanda. Caraca, e ela desde amava novinha. esse país, sim. E aí eu comecei a me encantar, comecei a ler sobre a filosofia daqui, sobre a mitologia, sobre tudo isso. Vídeo Fadinha. E aí eu me apaixonei pelo país. E diferente de muita gente aqui, né, muito intercambista, eu vim como minha primeira opção pra Irlanda. Então, Escolheu e se apaixonou. 100%. Assim. E ela veio com você? Você veio Não. sozinha? Ela tá no Brasil, a vida seguiu caminhos totalmente diferentes. Eu entrei no relacionamento, ela entrou em outro. Eu tinha desistido de vir pra Irlanda por um tempo por causa desse relacionamento. Aí a gente terminou e eu falei, então eu vou seguir meus sonhos mesmo. Voltei pra isso e depois de um ano e meio, quase 2, que a gente tinha separado, eu vim pra cá. Que E demais. aí tô aqui desde então. Você chegou em que ano? 2018. 2018. E como que foi o teu planejamento? Você precisou juntar durante um tempo? Quantos anos você ficou planejando mais ou menos isso? Sonhando eu fiquei por uns 10 anos, assim, né? Mas planejando mesmo foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Que eu parei de... Não parei, mas diminuí de sair, comecei a realmente guardar dinheiro. Como eu mencionei, tinha um relacionamento antes, então a gente tava juntando dinheiro pra outras coisas. Eu peguei esse dinheiro e aí usei pra isso. Então foi mais ou menos 1 ano e meio, assim. E como que foi o choque da sua família? A minha mãe sempre soube que eu tinha um pezinho fora, assim, que eu queria sair. Mas todo mundo acreditava que eu ia voltar. Bom, galera, não aconteceu. E eu saí jurando que em 8 meses eu ia voltar pro Brasil. Não aconteceu. Não aconteceu. Não. Eu vim pra cá e, tipo, meus tios vieram me visitar, que bateu datas, assim, enfim. E foi super gostoso, eles viram que eu tava super bem. Eu ainda não tava trabalhando na área, tava nos outros sobreempregos da vida da Irlanda. Mas foi um negócio super gostoso, assim, tipo, de receber eles e tudo mais. E... foi... Ninguém acreditava que eu ia ficar tanto tempo assim. E hoje em dia eles são super orgulhosos. É bem bonitinho. Sim, ai, que fofo. Bem bonitinho. E de onde você era do Brasil? Eu sou criada e nascida em São Paulo, capital. Em São Paulo. De qual bairro? Vila Mariana. Ah, eu era de lá, olha, a gente não se conheceu lá, mas se conheceu aqui, né? Sim. Eu era de lá não, eu estudei lá, na verdade. Mas isso aconteceu com muitos amigos meus aqui de São Paulo, Sério, você encontrou especificamente. várias? Não, a gente dava os mesmos rolês, assim, ia pros mesmos lugares, mas não se conheceu lá, se conheceu aqui. E bateu muito, tipo, a gente. Que a gente conhece desde 2018, então, Sim. tipo... O mundo é Né, muito assim, pequeno, de fato. Muito. E como que foi a sua chegada aqui na Irlanda? Como que foi pra você? Se ver num outro país? Você já falava inglês? Eu estudei inglês por 2 anos no Brasil. E não vou fazer merchan, mas foi numa escola muito boa. Então eu cheguei aqui, eu entendia muitas coisas, eu tinha muita vergonha de falar. Essa era a verdade, assim. Mas eu paguei muita língua quando eu cheguei na Irlanda. Tipo, a primeira coisa que eu falei foi, não quero dividir quarto com homem. E aí, na acomodação da agência, eu fiquei dividir o quarto com homem, que é um dos meus melhores amigos hoje em dia, que é o Cleiton. Sim. E assim, a gente virou muito amigo e tudo mais. E aí eu falei, eu não queria dividir a casa com muitas pessoas. Fui dividir a casa com 12 pessoas.
Quase o contrário de tudo que você falava. Não, tudo que eu falei que eu não queria fazer, eu fiz. Era uma lição. Eu tinha que aprender e falar, não, você vai passar por isso. E a Irlanda tem muito disso, né? Sim. Você aprende muito e ela é muito boa pra você, mas você vai tomar no cu. Várias vezes. Literalmente. A gente coloca um bip. Aí você vai ter uns momentos aí que você vai falar assim, nossa, preciso muito ir embora, mas você fica, sabe? Um ponto importante, a gente sempre pensa, né? Muito. Tipo, putz, será que a gente vai ter que voltar agora? Nossa, já passei, a gente vai chegar lá, mas já passei por tanta coisa que eu cheguei num ponto de falar, vou ter que voltar pro Brasil, assim. Mas no começo, tava tudo encantado, né? Assim, tipo, eu tava economizando dinheiro horrores, então eu só andava. Eu morava 50 minutos andando do centro, eu vinha e voltava todo dia andando, porque eu não queria gastar dinheiro. E o meu agendamento por GNIB, essas coisas, eu consegui marcar pra 1 mês e meio depois que eu cheguei. Putz, aí tinha que economizar toda a grana. Eu fiquei morrendo de medo de gastar toda a minha grana e eles falaram, não vou, negado. Que é bem difícil de acontecer, nunca escutei alguém acontecendo, mas pânico. Então, foi muito assim, mas o pessoal da minha primeira casa, eles foram muito maravilhosos, super me receberam super bem, assim. Também sou amiga até hoje, a Romana. Então, tipo, são pessoas extremamente queridas que me ajudaram, indicaram trabalho. Então, eu acho que uma coisa importante quando a gente vem pra cá é realmente o social, assim. Não tô falando de ir ficar bêbado sempre com as pessoas e tudo mais, mas realmente de se esforçar, mostrar quem você é pras pessoas que estão do seu lado. Porque essas pessoas, se elas já estão aqui pelo menos 1 mês a mais que você, ela tem mais chance de ter mais contatos. Sim. E aí, como que foi o teu primeiro trabalho? Foi por indicação que você conseguiu? Foi uma menina que trabalhava comigo, ela me indicou pra uma colega de escola dela. E foi limpando o Airbnb. E aí eu fui, limpei o Airbnb, e aí a moça me adorou porque eu falava inglês. Falava um pouquinho mais de inglês. Então aí eu fazia a limpeza e tudo mais, e aí fazia os check-ins e check-outs. Ah, legal. Que eu não precisava. O que era bom, consegui e tal, né, assim, não era muito dinheiro na época, né, então, tipo, pagava o aluguel. Ótimo. E aí eu lembro que eu falava isso pra minha mãe falava assim, mas você tem que comer também, hein? Eu falava assim, não, eu vou comer, tá tudo certo. Mas a gente vive de pizza do Tesco por um tempinho, entendeu? Tá tudo certo. A pizza do Tesco era o quê? 60, não era? Acho que era 59 centos. 59 centos. Era muito barato. Tipo assim, todas as casas tinham o refrigerador cheio de pizzas, Sim, né? saúde zero. Não. Agora tá bem caro. Tá eu nem sei mais. Acho que foi um padrão. Nem come mais a do Tesco. Não. Nossa, agora tá caro. Pobre dos novos intercambistas. Não, mas eu nem gostava, na verdade, da pizza do Tesco. Eu comprava por necessidade, sim. Aí hoje em dia que realmente não preciso mais, aí eu já tô nem olho, na verdade. Passam direto. E você comentou que você chegou a dividir casa com muita gente. Como que foi essa experiência? Foi logo no começo? Foi logo no começo. Eu dividi casa com 12 pessoas e um 12 banheiro. pessoas. Um banheiro? Um banheiro. Para 12. 12 pessoas, um banheiro. Meu Deus. Pausa. Dramática. Assim, era complicado, mas como cada um tinha um horário, dava muito certo. Sim, verdade. Tinha metade da casa estava de manhã, metade da tarde estava à tarde. Então, tipo, não era o ideal, claro que não era o ideal, mas funcionava, assim. Aí eu dividi o quarto com mais 2 meninas. Eu já morei em 10 casas aqui na Irlanda. 10 casas. No total, Bom, você vai falar as experiências pra gente. Vamos contando todas. E aí, com as meninas, era de boa o quarto, assim, também. Tive alguns problemas com uma pessoa, mas sei lá, vi. E aí eu só saí de lá porque eu consegui um trabalho pra cuidar de um senhor que eu tava com Alzheimer e tudo mais, então eu tinha que morar com ele, assim. Aí eu passei 1 mês com ele. O Alzheimer dele cresceu muito rápido, assim, piorou muito, muito rápido. E aí ele ficou abusivo, teve uns cenários meio pesados, assim, que eu... Não sei se você lembra, mas eu tive que chegar e falar com a filha dele que eu não me sentia mais segura na casa.
E ela me pediu 1 milhão de desculpa e tudo mais. Aí foi quando eu consegui o trabalho na loja. Que aí eu já trabalhava como designer. Nisso eu morei 1 mês na casa de uma amiga minha. Depois eu mudei pra um apartamento, que nós éramos 6 no apartamento. Eram 4 num quarto e um casal no outro. Também tinha algumas coisinhas aqui, outra ali, mas normalmente bem na paz, na verdade. Mudei com a minha melhor amiga pra um apartamento de indianos. Então eram 3 indianos e nós 2. E como que era a cultura? Pode contar, seja aberta pra galera. A galera quer saber quais as dificuldades da Irlanda. Olha, a nossa sorte é que eles não cozinhavam. Ai, que bom. Porque assim, o cheiro da comida indiana é muito gostoso. Por causa do curry, né? Mas o cheiro fica impregna. É muito bom quando tá cozinhando, quando tá quente. Quando esfria, já não é tão bom, sabe? E aí a gente teve sorte, porque os 3 eram vegetarianos e eles não cozinhavam em casa. Um trabalhava e, tipo, numa empresa, eu não lembro se era Google, Facebook, essas coisas assim. E aí ele comia lá, porque eles têm cantina, tem tudo. O outro trabalhava em restaurante, então ele só comia no restaurante. E o outro era primo de um deles, que sempre, tipo, levavam comidas. Então eles nunca Ótimo. cozinhavam, assim. Mas eles achavam que nós, mulheres, que tínhamos que limpar a casa. O que a gente fazia protesto, nosso jeitinho. Então a gente meio que limpava o que a gente fazia, o que a gente realmente não aguentava, assim. Porque eu acho... Eram 3 homens. Eram 3 homens. Porque hoje em dia, assim, eu vejo que precisa ter regra na casa. Independente de quantas pessoas sejam. Mesmo que seja você com você mesmo, você precisa ter uma regrinha ou outra, porque senão a nossa casa vai virar um chiqueiro, sabe? E no caso deles era meio isso, assim, tipo, eles achavam que, sei lá, o banheiro era a gente que tinha que lavar. Sendo que todo mundo usava. Todo mundo usava, tá ligado? Tipo, e eles usavam por muito tempo o banheiro, inclusive. Porque eles dividiam o quarto, né? Então, né? Então aí foi meio ruim. Mas, no geral, a casa era muito boa. Era um apartamento, assim, na Parnell, em cima do Elac Center, sabe? Tipo, que é muito bem localizado, era muito fácil de chegar, era muito bom, assim, era muito de boa. Eu só mudei de lá porque a Jaque voltou pro Brasil. E aí eu não ia conseguir bancar o quarto só eu mesma, assim, né? Então falei, infelizmente, não tá dando. Eu fui morar com amigos meus, e aí nós éramos em 4 no apartamento. O que foi muito tranquilo, assim, tipo, são pessoas queridas que eu gosto muito até hoje, a gente é amigo, conversa, tudo. E eu só mudei porque eu achei um single. Que aí, pra quem não sabe, o single é quando você não divide um quarto. Quando é um quarto só seu. Assim, é a sorte grande. Sim. De achar barato também, né? E foi muito bom, porque na época foi, no final de 2019, eu tava pagando 550 num single, bom. Ali na Camden Street. Centro. Que é no rolê badalado de Dublin. Então foi tipo um point muito legal, assim. Que era aquele apartamento que a gente já foi uma vez. Você chegou aí lá? Eu acho que sim. Em cima do Ed Hawkins. Ah, não. Não, é do não é outro lado da rua. Não. Ah, tá. É do outro lado da rua. Tá. Essa casa que a gente foi, são meus amigos dessa casa. Só que eles mudaram pra outra casa. Ah, tá. Que foi só atravessando a rua. Entendi. Mas é a próxima. E aí eu fiquei lá na pandemia e tudo mais. E eu era a única brasileira da casa. Então nós éramos em 8 na casa, com um banheiro também. Gente, esse negócio de banheiro na Irlanda é foda. Porque as casas normalmente tem 2, um banheiro aí. No máximo, assim. Porque na verdade são casas pra família. De família até 5 pessoas. Que aí é ok, porque é família. Você trata do jeito que você quiser com a sua família. Mas quando são pessoas desconhecidas, fica um pouquinho mais complicado, né? Mas tudo bem. E aí, era eu de brasileira, tinha um queniano, 3 franceses, um italiano, um espanhol e uma menina da Guiana Francesa também. Aí ela saiu, entrou uma menina de El Salvador, enfim.
teve um mix, bem mix, assim, a casa, era bem de boa. Só que a gente tinha muita regra. Tipo, isso fazia funcionar, sabe? Porque realmente o que a gente prezava lá era o respeito pelo próximo e tudo mais. Era uma house party, que é uma casa que tem festa todo final de semana. Caraca. Então, sexta e sábado a gente fazia pré-drinks, né? O esquenta em casa e depois ia pra balada. E todo mundo concordava. todo mundo concordava. Eu Legal. já várias vezes me participei da festa, que eu chegava cansada do trabalho. Mas eu ia pro quarto, eu não tenho problema nem com barulho, eu dormia com barulho mesmo, foda-se, sabe? Mas tinha gente que reclamava. Na verdade, a maior reclamação era de um amigo meu, que ele chegava bêbado e ele comia qualquer coisa se estivesse na cozinha. Ai, meu Deus. Então ele roubava comida das pessoas. Aí depois tinha que ficar comprando pra repor. Sim, ele tinha que repor. Ô, bichinho. Acontece. Acontece, nas melhores famílias. Sim. E eu percebi que na sua história você dividiu casa com bastante gringo, né? Sim. Como que foi, assim? Porque eu falo por mim, né? Eu só dividi casa com brasileiro, então é a mesma cultura. O que muda é dependendo da cidade, né? Sim. Mas e os gringos? Como que é dividir casa com culturas totalmente diferentes da sua? Eu fiz questão. Porque eu queria realmente experimentar, realmente me colocar e tentar falar inglês e tudo mais, assim. E tinha algumas coisas que me incomodavam. Tipo, sei lá, ia lavar roupa e aí a pessoa tirava a roupa da máquina sem estar seca. Sendo que a gente não tinha espaço pra estender a roupa. Então isso eu ficava muito puta, porque aí mexia nas calcinhas, sabe? Eu também não gosto. Então isso é uma coisa que realmente era uma treta, assim, que tinha. Só que, como as casas tinham bastante regras, funcionava. Então, tinha regras básicas, assim, de convivência. Então, tipo, durante a semana, de segunda a quinta, você não fazia barulho depois das 10 da noite. Fazia barulho só depois das 8 da manhã. Então, tipo, tinha um lugar de respeito ao próximo. Sabe? Tipo, onde eu morei com os indianos, por exemplo, eu dividi o quarto com a minha melhor amiga, mas eu dividi a cama com ela. Então, uma coisa que a gente sempre prezou muito é respeitar o espaço do outro, sabe? Então, tipo, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria dividir a minha cama com outra pessoa. Que não fosse o marido, ou o namorado, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Mas a gente se propôs a isso porque seria melhor da onde a gente tava morando antes. Da mesma forma que morar com um monte de gente, eu não cheguei a dividir quarto com uma pessoa de outra nacionalidade. Eu só dividi casa. E assim, conversando e tudo mais, tava tudo bem. Mas, por exemplo, aqui nessa casa, a gente pega de vez em quando temporário. É permitido aqui em casa. E aí a gente pegou um casal de indianos e eles não limpavam nada. Mesmo a gente pedindo 1 milhão de vezes pra limpar. Até um dia que um deles me mandou mensagem e falou assim: eu não sei limpar o banheiro. Caramba. Por onde eu começo? Sabe? Então, tipo... A cultura é bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Tipo, ele esperava tudo que a irmã dele fosse fazer. E a irmã dele teve que voltar pra Índia, assim, de susto. E aí ele não sabia limpar o banheiro, cara. Tipo... E agora? Caramba. É porque eu acho que normalmente também as mães ficam em casas, né? Na cultura deles. Então, na verdade, acaba... é uma cultura bem machista, assim, onde as mulheres fazem tudo, né? Então, independente seja mãe, irmã, são as mulheres que cuidam da casa. Então, né? Acaba diferenciando um pouco por conta disso. Sim. E como que foi? Você falou um pouquinho da sua casa, mas antes disso você já falou que tinha já entrado no trabalho de design. Sim. Como que foi entrar na sua área? Como que foi voltar? O que você fez pra voltar? Pra entrar na loja, eu fui por indicação também. Então, era a prima de uma amiga minha do Brasil, que eu trabalhei junto. E ela insistiu muito pra eu fazer amizade com a prima dela aqui. E aí, quando eu fiz amizade, aconteceu as coisas ruins com o senhorzinho que eu tava tomando conta. E ela falou assim: não, você tem que começar na loja, então a gente tá procurando e tal. Já era quase dezembro, então já estavam procurando extra pra Natal. E aí eu fui lá. E conseguiu. E esse foi o negócio. Eu mandei o currículo antes por e-mail. E eu não obtive resposta.
Mas eu fui lá. Na hora que eu cheguei lá, ele fez um teste comigo pra saber se eu sabia mexer em Photoshop. Mostrei que eu sabia, já comecei no sábado. E você se sentia confiante com o inglês pra começar? Como Não. que tava? Ai, meu Deus. Não, eu sempre fui muito tímida, assim, de conversar em inglês e tudo mais. Até hoje eu sou um pouquinho. E aí, quando o cliente vinha falar comigo, às vezes eu entrava em pânico, eu olhava assim pra pessoa que tava do meu lado, tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Coisa simples que ele falava, tipo, ai, vou deixar então. Que pra mim, quando a pessoa falava isso, eu falava, mas não faz sentido o que a pessoa tá falando, sabe? E a loja que eu trabalhava era em Tala, que é um pouquinho mais afastado do centro de Dublin. E o povo fala que nem fala no interior. Então, tipo, uma pessoa que é 100% do capital de São Paulo, vir uma pessoa da roça e falar orna, não vai entender, entendeu? Eu entendo que minha mãe era da roça. Mas falar orna, a pessoa não vai entender. Que é isso? Sabe? Tipo, vai ter um negócio assim, ai meu Deus, não, é tipo que tá combinando, sabe? Então, tipo, é a mesma coisa de lá. Eles têm umas gírias, têm um jeito de falar que eu não entendia. Aí eu ficava assim, what? Sorry. Assim. Pode repetir, please. Várias vezes. E aí, na época, o meu gerente era romeno. Eu olhava pra ele e ele, tipo, não, é isso, não, é aquilo. Só que o jeito que ele falava eu conseguia entender melhor. Então aí eu falava, não, então tudo bem. E eu tinha uma outra brasileira lá que eu não entendia nada, nem o que o meu gerente tava falando, nem o que o cliente tava falando, eu olhava pra ela me ajudava. Ótimo, é sempre bom ter um brasileiro assim no trabalho. Dá uma ajudada, assim. Mas, o negócio é realmente se jogar, sabe? Tipo, porque eu já tava aqui, tinha uns 6 meses. Eu já tava no Upper Intermediate quando eu entrei na loja. Então já, tipo, eu entendi, entendeu? Era só realmente se arriscar e, né, se botar. Ir pra vida, literalmente. Exato. E eles pediam, assim, o certificado da escola ou eles só queriam saber se você de fato falava? Nunca pediram. Nunca? Nunca. Na verdade, nunca pediram nem meu visto nesse trabalho. Caramba! Então, tipo, você entrou era bem e de ficou. boa, E até pra esclarecer pro pessoal, como que... Você falou a loja, né? Eu acredito que a galera não saiba. Como que é a loja? O que você fazia? O que eles vendiam lá? Sim, então, a loja é uma loja de presentes personalizados. Então, fazia camiseta. A camiseta da Viaja Lume foi feita lá. Sim. Com a Melzinha. Mas a gente vai fazendo emprego novo, próximo. Fazia camiseta, caneca personalizada. Ai, eu não tenho caneca aqui. Caneca personalizada, quebra-cabeça, muita coisa. Bichinho de pelúcia. Esse bichinho de pelúcia era de lá, ele só não tava personalizado. Ah, que legal. Então, tipo, fazia muita coisa, assim, tipo, realmente muita coisa. Porta-copo, tudo isso fazia lá. Então era bem corrido em épocas sazonais, assim. Então, tipo, Natal eu trabalhava direto. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, tudo isso era extremamente na loucura, assim. Principalmente Natal, você sabe que eu não tinha vida. Tipo, por 4 de dezembro eu trabalhava do dia 1º ao dia 24, sem folga. Das 9 às sei lá que horas. Era foda. Era surreal, assim. Mas enquanto eu era estudante, aquilo me proporcionou o que eu precisava. Entendeu? Então, tipo, eu tinha o dinheiro garantido, eu conseguia me sustentar, conseguia fazer minhas coisinhas, conseguia viajar aqui, conseguia viajar ali, conseguia ter uma vida social. Então era uma coisa que realmente dava certo, assim. Chegou um ponto que não dava mais. Que aí é o ponto que você tirou o passaporte italiano. Eu tirei o passaporte italiano. E aí conta pra gente como que foi esse rolê do passaporte. Porque pra todo mundo, pra quem tá vendo esse podcast agora, né? Muitas pessoas já passaram por aqui e já contaram o caos que é algumas vezes tirar o passaporte. E com a Bel não foi diferente. Então conta pra gente como que foi. Primeiro eu quero saber como que você descobriu que tinha um italiano na família. Eu sempre soube. Ah, tá, ótimo. Eu sempre soube, porque a avó do meu pai... a avó do meu pai... chamavam ela de nona, tudo. Então eu sempre soube que tinha italiano. Então desde criança eu falava disso. Eu nem sabia que era Estados Unidos e ficava falando pro meu pai disso.
Caramba, que legal. Era uma coisa, assim, muito doida. Aham. Que eu escutava pessoas falando e eu achava super legal. E eu falava, não, pai, a gente tem que tirar a cidadania italiana. Só que os meus tios, por parte de pai, achavam que a gente queria os dinheiro da terra italiana. Ah, tá. E aí eles não passavam informação. Uhum. Não tem nada. Nada. Não tem nada. Ai, Mas eles tinham, não sei o quê, pra que você quer isso? Não. Eu quero porque... Pra morar na Irlanda. facilitar a minha vida, meu amor. Né? Mas tudo bem. E aí eu entrei em contato com uma profissional que ajuda a fazer árvore genealógica, pesquisa e tal, e ela foi um amor na minha vida. E ela achou todos os documentos, só que tinha um documento que estava emperrado na Itália, porque era um documento de igreja. E todos os documentos de igreja na Itália são um saco de tirar, porque os padres, a maioria deles, não todos, são xenofóbicos, que foi o meu caso. Ele não queria dar, ele demorou horrores pra dar, porque ele sabia que era pra cidadania. E, enfim, né, quanto mais do norte da Itália, acho que, enfim, é mais xenofóbico. Assim. Então, ficou difícil, assim, ela realmente travou. E aí, com essa consultoria, eu teria que fazer todas as certificações. Uhum. E aí eu tava tipo, nossa, vai demorar muito, não sei o que, né? Já tinha dado Covid, eu já tava em extensões aqui, então eu tava bem preocupada com isso, porque demorou muito pra achar esse documento na Itália, porque era numa cidadezinha do cu, do caralho. Desculpa as palavras. E aí, Aonde Judas perdeu a bola, muito, né? literalmente, assim. E aí, a Romana conseguiu um outro assessor que não precisaria fazer todas as certificações, porque na lei italiana, na verdade, não precisa fazer retificação. Uhum. Mas, pra ter certeza de que vai dar certo, a maioria das assessorias pedem, entendeu? Mas ele, por fazer há muitos anos, blá blá blá, essas coisas tudo, ele não pedia. Então eu falei, tá bom, mandei todos os documentos que eu tinha, ele falou, só isso? Porque eu já tinha a cópia do italiano, eu precisava só da original pra fazer o processo, tipo, fazer o processo todo. Ele, pode vir. Caramba. Porque a gente consegue na entrada com a cópia, e aí até tudo finalizar, a gente já tem o original. Uhum. E aí foi mais rápido. E eu falei, então tá bom. Aí eu fui no meio da pandemia, eu cheguei lá, deu zona vermelha. Me levaram pra salinha do aeroporto. Porque o meu DNB daqui tava vencido, apesar de eu estar legal na Irlanda, tava vencido já. E aí eles, não, você é brasileira, não tem visto, fala que mora na Irlanda, não tem visto lá, tá legal. Me levaram pra salinha. E aí, como que foi a pressão da salinha? Cara, foi assim, eu quis me mostrar calma, porque eu não tava fazendo nada de errado. Então eu falei, eu vou me mostrar calma, porque polícia é assim, né? Qualquer lugar assim, eu do não mundo. sei. Eu já ia tremer na base. Por isso, assim, quanto mais culpado vocês parecem, mais eles vão achar que você é culpado. Então eu fiquei tipo... Não sou culpada, não sou culpada, não sou culpada. Eu fiquei, tô de boa, eu tô com todos os meus documentos aqui e tal. Aí eles vieram perguntar, eu falei assim, não, eu vim tirar minha cidadania. Meu antenato e tal, que é antepassado, nananana. Aí eles falaram assim, então me mostra todos os documentos. O que foi a sorte, que é a dica que eu dou pra quem vai tirar a cidadania, é não manda seus documentos pro assessor na Itália. Porque se der algum problema no aeroporto, você vai ter esses documentos com você e é isso que vai te resguardar, que foi o que aconteceu comigo, tá ligado? A primeira coisa que eu peguei, o primeiro documento que tava em cima, era do italiano. Aí ele olhou e falou assim, tá, me dá seu passaporte. Carimbou e me deixou entrar. Nossa. Então, tipo, foi só um estresse por causa do vencimento e tal, não sei o quê. Que documento... Como posso falar isso? De documentos. De documentos estava errado. Mas, enfim, eu tava certa. Então, eu deixei ela entrar. E aí, depois que você tirou a cidadania, você acha que mudou muita coisa pra você? Cara, entrar e sair da Irlanda ficou bem mais fácil. As viagens ficaram bem mais fáceis Bem agora. mais fácil, agora não preciso falar com ninguém, eu só coloco o passaporte lá. E mesmo se eu entro, porque quando eu vim só com a minha identidade, né? Eu não vim com o passaporte.
a mulher viu que eu tava respondendo rápido o inglês pra ela, ela olhou pra mim, você mora aqui? Eu falei, mora. Ela, então tá bom, bem-vinda. Ótimo. Tipo, não teve 2 perguntas, não teve nada, assim, sabe? Então foi bem de boa. Mas pra conseguir emprego, assim, outros empregos, eu admito que antes eu estava bem acomodada na loja. Eu estava bem tranquila lá, porque, como eu falei, tava me provendo tudo que eu precisava. Então eu não tava procurando emprego, assim, né, bastante. Depois que eu consegui o passaporte, que eu comecei a ficar de saco cheio da loja, Porque trabalhava muito. trabalhava muito, e aí eu fui promovida, saí de Tala, vim pro centro, e no centro as pessoas, pelo menos aonde eu tava trabalhando, eram bem mais mal educadas. Então, realmente achavam que por estar pagando, eles tinham o direito de fazer qualquer coisa com você. Isso irlandeses ou várias nacionalidades? Várias nacionalidades. Mas, e ainda pior, que mais da metade eu falava inglês e ficava brava que a gente não entendia eles. Então era bem complicado, assim, algumas coisas. Mas a gente se esforçava, tipo, usava Google Translate, tudo, sabe? Assim, mesmo assim, acontecia essas coisas, infelizmente. E aí, eu via, quando eu tava fazendo entrevista, que perguntavam sobre meu visto, que eles ficavam um pouco mais tranquilos. Porque muita empresa, eles gostam da pessoa, gostam do profissional, mas eles realmente não sabem como funciona o processo de visto. E isso acontece com pessoas brasileiros aqui, que estão há muitos anos, não sabem mais como tá funcionando, o que muda, tá ligado? As regras e tudo mais. Inclusive, uma amiga queridíssima mandou mensagem uma vez pra mim e falou assim, Bel, como tá funcionando o visto? Porque a gente gostou muito de uma brasileira aqui, só que ela falou que o visto dela tava vencendo em novembro, a gente não sabe como faz. Então, tipo assim, as empresas estão até dispostas a dar o visto, só que eles basicamente não entendem muito como funciona, né? Sim, porque não é aberto. Tipo, se me perguntarem pra mim como funciona o visto do Brasil, eu não tenho ideia. Entendeu? Tipo, é uma coisa assim... Ninguém sabe direito. Não é uma preocupação deles. Sim. Entendeu? Não é uma coisa que eles realmente não precisam se preocupar. Só que a Irlanda tem uma coisa muito mágica aqui, que muda tudo muito rápido. Tipo, de um lado é extremamente conservador, que você fala assim, nossa, não quero. E aí, do nada, bum, acontece uma coisa assim, o aborto é liberado, sabe? Tipo, umas coisas que chocam muito a sociedade, mas que eles fazem isso porque eles sabem que é a melhor pra sociedade. Entendeu? Num conjunto social mesmo. Sim. Então, muita gente abre. Assim, tipo, o meu chefe, por exemplo, ele não tem noção de como é visto. Hoje, meu chefe hoje em dia. E aí, agora que a gente contratou uma outra amiga minha, que é super qualificada, maravilhosa, tudo, ela começou a falar mais sobre isso com ele. E aí, ele tá abrindo mais a mente pra isso. Ah, porque ela precisa do visto. Ela precisa do visto. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo, ela fez mestrado aqui e tudo mais, ela tá naqueles 2 anos depois do mestrado. Mas esses 2 anos vai acabar, né? E aí ela precisa de um visto e tudo mais. Então, tipo, e aí conversa com ele e ele tá super aberto a isso. Porque ele sabe que vai ter uma profissional muito boa com ele por no mínimo 2 anos, entendeu? Sim. Porque ele fecha um contrato e aí ele fica seguro ali também nesse contrato, né? Porque o que as pessoas têm medo e não sabem, assim, é que, cara, você contratando uma pessoa que você já confia e dando visto pra essa pessoa, você vai ter 2 anos de um funcionário leal, sabe? Então, mas algumas empresas não sabem, eu acho que é esse o problema, assim. O irlandês é muito preguiçoso, né? Então, você tem que escrever um formulário a mais, Deixa que eu escreva, moço, dá aqui o visto, pelo amor de Deus. Tá tudo certo, tá tudo certo. E uma coisa que você falou que você tava procurando emprego, você fez muitas entrevistas antes de achar esse? Eu fiz algumas entrevistas. E como que foi, assim, de diferença do Brasil pra cá, né? Aqui tem uma coisa que eles têm um script na entrevista. O que é uma coisa bizarra, assim, pra mim. Eles têm um negócio que chama Start Questions. Ah, sim. Que é Situation, Action, blá, blá, blá. E eles seguem certinho. E às Se vezes... você decorar, você responde certinho. Certinho. Às vezes eles falam, agora eu vou começar a Start Questions. E aí eles começam a fazer as perguntas que forem, tá ligado? Tipo, sequência. Então, no Brasil... Eu não estudava pra ir pra entrevista. Eu ia e tipo, esse é meu portfólio, é isso que eu sei fazer, se você quiser fazer um teste comigo, eu faço.
Principalmente começando, assim, como estagiária, júnior, essas coisas, eles pediam teste no Brasil. Tipo, só pra saber se eu sabia mexer na ferramenta mesmo. Aqui, a maioria que eu fiz foi por telefone ou por vídeo, porque é época de Covid e tudo mais. Sim. Mas eu fui em uma que foi 1 hora de entrevista. Conversando. Conversando. Com a pessoa do RH e com a gerente de marketing. Eu saí, a minha bunda tava até suada. De tão nervosa que eu tava. E eles perguntaram, tipo, o que tanto pra 1 hora? Tudo. Porque era uma empresa grande, era pra Shein. E aí eles ficaram perguntando estratégia de marca, coisas, que tipo de comercial que eu gostava, que tipo que eu não gostava, estratégias do que, o que eu poderia fazer pra marca ou não. E aí pedia exemplo do que eu já tinha feito, do que eu não tinha feito, coisas que eu não achava bom em mim. E assim, perfeccionismo não funciona. Assim, ai, o que você não gosta? Eu sou perfeccionista. Não rola. Não rola. Tipo, realmente tem que dissertar. Tipo, todas as perguntas são uma dissertação. Caramba. Então, tipo, é bem mais difícil do que a do Brasil, você acha? Eu achei um pouco mais complicado, assim. Pelo menos pra minha área, né? Porque a minha área no Brasil, a última agência que eu trabalhei, me perguntaram qual era o meu super-herói favorito, sabe? Assim. Mas é porque eu também acho que normalmente no Brasil, assim, na área de design, a galera é mais descontraída também, né? Acho que, claro, depende da empresa, mas eu tenho meio que, tipo, essa visão, assim, eu acho que no Brasil era mais descontraído. Então, no Brasil eu sempre trabalhei em agência, né? Então, a agência é aquela coisa assim, nós somos amigos, descolados, tal, não sei o quê, mas você vende sua alma pra gente. Que aí você tem que trabalhar em dobro. Era bastante. As madrugadas comendo pizza. Mas aqui eu senti que eles perguntam mais coisas, entendeu? Mas a maioria dá um feedback depois. Tipo, por exemplo, a Essie falou que achava que precisava de uma pessoa que tivesse um background mais de fashion. Tipo, mais voltado pra moda e tudo mais. É uma coisa que eu não tenho. Eu tava nervosa até o que vestir, porque eu vi, né, calça jeans e coisa assim. É isso. E aí, tipo assim, eles pediram também seu portfólio? Não. Aqui? A maioria não pedia, mas eu mandava já automaticamente. Assim. E o meu portfólio todo do Brasil, porque a loja não me dava material suficiente pra fazer portfólio. Porque eu achava bem brega as coisas que eu tinha que fazer. Mas eles realmente olhavam, assim. A única pessoa que realmente me deu um feedback do meu portfólio foi uma brasileira. Que eu fiz entrevista com ela super me adorou, mas aí eles decidiram promover uma pessoa interna. E aí ela falou assim, nossa, eu adorei seu portfólio, foi incrível e tudo mais, só que realmente já consegui uma pessoa interna. Aí tudo bem, tá tudo certo. Mas eles dão um retorno aqui? É um retorno genérico. Tá. É um tipo, obrigada por participar, mas vamos seguir por outros caminhos, tal, não sei o quê. Mas dão um retorno. Legal. Pelo menos dão um retorno. Às vezes acontece de, tipo, ter aquele ghosting, né, de trabalho também. Tipo, eu fiz entrevista pro Facebook e eu cheguei, fiz tudo. Falei com a equipe, tudo, tipo, perfeito. Encontrei até uma menina num rolê aí. Você passou por todas as fases? Todas as fases. Silêncio. Encontrei a menina no rolê, conversei com ela, falei assim, não contrataram ninguém ainda, acredita? Eu falei, mentira. Pensei, tá aberta a possibilidade. Até hoje nada. Caramba! Metendo louco É. no ghosting mesmo. Sim. E eles pediram alguma certificação específica? Existe esse lance de precisar tanto de certificado do Brasil ou formação aqui na Europa? Alguma coisa assim? Eu não senti essa necessidade ou essa falta no meu currículo. Assim. Eles perguntam se você tem experiência e tudo mais, porque no currículo já tá falando que eu tenho até pós-graduação no Brasil. Então, tipo, não foi uma coisa muito citada, assim. Todas as entrevistas eu falava mais das minhas experiências profissionais. Legal. Foi bem focado nisso, assim. Eles querem ver mais na prática mesmo, né? Se você sabe fazer e acabam ficando. E o que você faz agora no seu novo trabalho? Bom, hoje eu trabalho numa gráfica. Continuo fazendo coisas que nem na lojinha, camiseta, caneca, essas coisas, mas é bem menos. E aí eu passei mais pro B2B. Então eu trabalho mais com empresas, assim.
Só que diferente de agência no Brasil, que era a minha experiência antes, que tinha clientes fixos, lá são vários clientes rotativos, assim, bastante, sabe? Muitos mesmos. Então, tipo, tem semana que eu faço 1 milhão de logos e toda a identidade da marca e flyers e tudo mais. E tem semana que eu só faço, tipo, sinal de entrada, essas coisas assim, sabe? A gente tem um cliente fixo que é uma construtora, então a gente faz sinais para construção, de perigo, alerta, essas coisas. E agora a gente tá indo pra uma vertente mais online também, que aí foi onde essa minha amiga entrou no trabalho. Que aí vai fazer mais sites, social media, essas coisas. Legal. Mas aí abrange muito mais empresa e sair um pouquinho de conversar com pessoa pessoas. física. E é muito diferente, assim, esse trabalho que você faz hoje do trabalho que você fazia no Brasil? Não. É a mesma coisa, É a basicamente. mesma coisa, só que tem uma grande diferença, pelo menos onde eu tô hoje. No Brasil, numa agência, a gente tem o atendimento, aí a gente tem o tráfego e aí tem a criação. Então tem pessoas que trabalham a parte de planejamento antes de chegar na criação. E eu sou a parte criativa, normalmente, no mundo perfeito. E hoje na gráfica, a gente tem meu chefe, né, é super pequena a gráfica, nós somos em 7 funcionários. Então, tipo, tem o chefe que faz as vendas e tudo mais, ele absorve tudo do cliente e passa pra gente. Só que ele é uma pessoa hiperativa, tem TDAH, todas essas coisas assim. A filha de psicóloga falando. Sim. E aí, essa é a dificuldade que eu tenho, que aí a gente tem que ir ficar caçando ele pra pedir informação. Ah, isso não tá completo, isso não sei o quê. Que é uma coisa que eu não senti essa dificuldade numa agência, por exemplo, porque o atendimento ia fazer essa parte, entendeu? É a única coisa. Nessa parte de, por exemplo, eu digo assim porque eu não entendo muito, mas tipo de placas, dos designs em si, muda, além do idioma, muda pro Brasil? Eu trouxe muita coisa do Brasil, né, assim, muitas referências do que eu fazia lá antes e tudo mais, assim, e eles estão adorando. Ótimo. Porque antes era muito, tipo, preto no branco, uma coisa bem quadradona, assim, que eles faziam. Porque eles não são designers também. Eles aprenderam na raça, mexer em programa e tudo mais. Eles são mais da parte de impressão mesmo. Mas aí eles sentiram essa necessidade de uma criação e tudo mais, e aí estavam fazendo isso. Quando começou a crescer, eles quiseram fazer uma coisa, né, assim... Mais elaborada. Com um touchzinho melhor, assim, aí que me contrataram. E aí meu chefe fala, assim, com todas as letras, de tipo, você trouxe pra gráfica o que tava faltando. Ai, que demais. Sabe? Que é, tipo, realmente uma graça pra coisa, sabe? Assim, tipo, um temperinho, sabe? Uma coisa assim que... eu lembro até hoje, tinha uma cliente que é um clube de mulheres da terceira idade. E são mulheres africanas. E o logo era uma mulher branca. Eu falei assim, não. Gente, não, muda isso daqui, tá tudo errado. Meu amor, não. Ela fez um negócio extremamente colorido, com uma silhuete de uma mulher com um turbante, super maravilhoso, assim, sabe? E as mulheres enlouqueceram com aquilo. Fizeram um monte de camiseta, caneca, usa aquele logo pra tudo, sabe? E eles assim, não, esse logo tá ótimo. Eu sinto que o marketing aqui também não é muito bom, né? Eles são mais Vejo basicão. pelos comerciais. Eles são mais basicão, assim. Eu acho que tem muita piadinha interna nos comerciais deles aqui, assim, pelo que eu vejo. Que eu não entendo muito. Eu olho os comerciais e eu falo, gente, onde eles estudaram mesmo? Eu tava até pensando em fazer mestrado em marketing digital, mas eu fico pensando, putz, fazer o mestrado, pagar em euro, pra sair isso daqui, é melhor não. Você conversa com a Priscila, que ela fez mestrado. Eu vou conversar com ela, assim. E aí, então eles gostam, assim, dessa pegada dos brasileiros, né? De trazer mais... como que a gente pode chamar? É um elaborado. Mais mesmo. elaborado, né? É exatamente isso, porque, tipo, eles fazem um negócio quadrado. E aí a gente vem, coloca uma estrelinha aqui, muda o shape dali, faz um negócio assim diferente, coloca umas cores diferentes. Tipo, tinha um outro cara lá
a gráfica fica, tipo, num estacionamento, assim. E aí, nesse estacionamento tem algumas lojas. E aí tinha o moço que tem uma barbearia e tem uma loja embaixo da barbearia. E o logo dele era, tipo, preto e cinza, assim, bem simples. E eu falei assim, eu acho que um amarelo e um roxo bem escuro ia ficar bem legal. Né? Porque são cores complementares e tal, não sei o que, né? E aí ele, tá bom. Aí eu fiz. Depois que eu fiz dele, todo mundo quer mudar pra colorido agora. Olha que ótimo. Aí tá ficando tudo colorido. Trouxe mais clientes pra gráfica, ótimo. Além de design, também é vendedora, olha. Sim. Ai, Tem eu tô até com um meu chefe de ganhar comissão. Merece. Não é? Conversa, exatamente. Exatamente. E como que, no geral, assim, como que tá sendo essa experiência pra você? Cara, tá sendo incrível. Eu tô adorando estar nessa gráfica. Porque eu fui a primeira pessoa de fora a trabalhar lá. Todos eram irlandeses. Então, tipo, eu cheguei na entrevista, já era mais um bate-papo pra conversar salário e tudo mais. Que ele já tinha gostado muito do meu currículo e tudo mais. E já na entrevista, ele falou assim, olha, se você se sentir desrespeitada por qualquer coisa, porque eu ia ser a primeira mulher também. Então, se você se sentir desrespeitada por qualquer outra coisa, seja machismo, seja xenofobia, seja qualquer coisa, você vem me falar, mesmo que for eu mesmo, você me fala, por favor, porque eu não quero que você se sinta desconfortável. Super aberto. Super. Super, super, super. E aconteceu uma coisinha ou outra, assim, que eu, tipo, não gostei, e eu falei com ele, tipo, parou, sabe, assim, na hora. Eu me sinto muito à vontade, eles super me incluíram na equipe. Legal. Que era uma coisa que eu tinha muito medo, porque, né, assim, tipo, eu não ia entender metade das coisas que ele tava falando. Porque apesar de eu me considerar fluente em inglês, às vezes eu começo a falar e fico assim, parecendo um Eles falam Homer muito rápido. Eles falam muito rápido. Muito rápido. E os slangs também, tipo, não dá pra entender nada. Gente, e eu voltei lá pra aqueles lados, né, que agora eu tô em Sagard, que também é perto de Itália e tudo mais. Então, tipo, eles têm o sotaque de lá, que é um sotaque muito carregado, muito carregado. Então eles começam a falar, às vezes eu fico assim, ó. Eles não é Bel, eu, oi, Não tava nem aqui na Terra. perdidona. Caramba, velho. Mas é doido, assim, eles super me incluíram, super mesmo. Tem uma coisa que eu nunca tive isso, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Que era, eu tenho um chefe hoje que ele realmente entende que eu vendo o meu trabalho pra ele. Legal. Que eu vendo o meu tempo, e o meu tempo é o meu trabalho. Sabe? Independente se eu faço coisa rápida, devagar, eu tô vendendo esse tempo pra ele. E ele é muito agradecido por isso. Legal. E eu nunca tive isso na minha vida. Todos os meus chefes eram, você, funcionário, tem que ser agradecido porque eu estou te dando um emprego. Nunca, tipo, sem mim você não vai funcionar. Sabe? Então foi um negócio assim, é incrível. Tipo, é uma experiência surreal, assim. Tanto que é por isso que eu indiquei minha amiga pra lá, né, assim. E, enfim. E é um lugar que eu tenho voz. Show. Mesmo sendo imigrante, mesmo não falando todas as palavras que eles conheçam. Eles realmente me escutam e confiam no que eu tenho pra falar. Sabe? Isso é muito importante, né? Porque extremamente. você, como imigrante, saindo de uma cultura diferente, né? Entrando num outro cenário e você ainda tem voz, né? Sim. Você falou. Não, com certeza. É tipo, é realmente importante, assim, é uma autoestima profissional, sabe? Que é extremamente importante. Pra eu conseguir fazer um trabalho bom, eu tenho que estar me sentindo bem comigo mesma. Exatamente. E eles me dão essa possibilidade, sabe? Tipo, se eu tô um pouquinho gripada, eles, não, quer que eu vou na farmácia, quer não sei o que, nananã. Tô de TPM, quer um chocolatinho, alguma coisa, sabe? Então, Legal. tipo, eles têm uma coisa que é inclusiva, sabe? Muito bom. Então isso é bem bom. E em questão salarial, é bom também essa área aqui na Irlanda? Podia ser melhor. Mas assim, hoje eu tenho um salário mediano, né? Eu negociei meu trabalho pra entrar, eu pedi um pouquinho mais, ele pediu um pouquinho menos, a gente chegou no meio termo. Mas é um trabalho, é um salário que te dá visto, se você precisar, assim, então, tipo, é possível, sabe? Então, a área digital ganha muito mais dinheiro aqui na Irlanda. Mas eu acho que isso é um movimento mundial, assim, tipo,
todas as minhas amigas de design no Brasil migraram pra área de UI, UX. Todas. Assim, Que é a parte digital, né? Que é a parte digital. A maioria, assim, se não todas, a maioria. Então, tipo, é um movimento que vem acontecendo nessa área. Que aqui também aconteceu bastante. Então tem bastante no mercado. E aqui ainda falta, né? Falta. Porque eles são bem Idade da Pedra. Nossa, os sites daqui é, meu Deus do céu. É, eu vejo. E qual o conselho que você dá para as pessoas que querem vir para Irlanda e que gostam dessa área e querem ingressar nessa área? Meu conselho é, se você confia em você, no seu trabalho, assim, no que você tá fazendo, só se joga, sabe? Tipo, vai ter muita gente que vai falar que vai dar errado. Muita gente. Tipo, muita gente mesmo. Mas se você tá confiando em você, a energia da Irlanda vai fazer dar certo. Que aqui tem bastante energia também. Nossa, é muito mágico Bem esse lugar. E qual o conselho que você daria pra quem quer fazer intercâmbio? Pra quem Vem tá pra planejando, vem planeja com a Viagem ao Lume. Primeiro passo. Sim, primeiro passo. É realmente colocar no papel, assim. Eu sou old school, né, nesse sentido, millennial. Eu sempre coloquei no papel, tipo, quanto que eu preciso gastar, quanto eu preciso juntar, tudo mais. Agora eles colocaram um pouquinho maior, porque o custo de vida aqui tá maior, né, então aumentaram um pouco as coisas. Vem com o dinheiro que eles pedem. É o importante. Porque eu vim com o dinheiro bem contadinho, assim, e eu sou uma pessoa bem controlada com o dinheiro e eu tive dificuldades. Então, tipo, se você gosta de sair, gastar um pouquinho mais, tal, não sei o quê, vem com o dinheiro, ou pelo menos o que eles pedem, ou um pouquinho a mais. Assim, é a maior dica que eu consigo dar agora, porque as coisas aqui estão caras, infelizmente, tá chato. A casa tá difícil de achar, essas coisas, assim, né? Então, é importante você conseguir se sustentar por um tempo aqui. Até conseguir emprego, Sim. até se encaixar em alguma área, né? Sim. Tá cheio de placa de vaga de trabalho. Que a gente anda aqui no centro, tá cheia. Tipo, restaurante, essas coisas assim, tá cheia. Só que é isso, tipo, você tem que estar um pouquinho mais preparado, sabe? Porque a cidade, ela tá com muita gente. É verdade, gente. Se preparem. Sim. Bom, estamos chegando aqui ao final desse videocast. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Caso vocês tenham perguntas também pra Bel, deixa aí embaixo nos comentários. E eu queria muito te agradecer, amiga, por ter recebido a gente no seu cantinho. Muito obrigada. Esse daqui é o quarto da Bel, um quarto... Uma suíte, na verdade. Não são todos intercambistas que têm esse luxo, mas a Bel já não é mais uma intercambista também, né? São já 5 passou, anos aí, já né? mudou a fase. Sim. Eu falo sempre pro pessoal, é sempre depois do segundo ano melhora. Porque aí você já acabou o visto. Porque só quando as coisas começam a se ajeitar. Os 8 primeiros meses não significa nada na sua vida. É só renova turbulência. E vai tentando de novo. Isso. Que aí vai melhorando, né? E esse é o quartinho da Bel. Adorei conhecer o seu cantinho. Obrigada por ter aberto as portas pra gente. Sim. E é isso, ficamos por aqui. Um beijo, galerinha. Beijo. Até mais. Tchauzinho.